Sejam todos bem-vindos ao canal Altar em Chamas Atos 2. Que Deus abençoe a vida de todos. Se inscreva no canal, ative o sininho de todas as notificações e compartilhe com as demais pessoas e vamos ao conteúdo. Deus abençoe. Ele viveu uma vida de oração como um verdadeiro instrumento de Deus. Pessoas eram curadas quando ele simplesmente subia no púlpito e os demônios rugiam quando ele apenas cumprimentava a igreja com a paz do Senhor. Neste vídeo, você vai acompanhar a história do missionário Davi Miranda e o surgimento da igreja pentecostal Deus é Amor. Fique até o final e conheça a história de um homem que confiou totalmente em Deus e experimentou de forma sobrenatural a manifestação do poder divino em sua vida, impactando milhares de pessoas. O missionário Davi Martins Miranda nasceu no município de Reserva, no estado do Paraná. Cresceu em uma fazenda, rodeado pela natureza, onde seus pais, profundamente devotos do catolicismo romano, seguiam uma vida religiosa rigorosa. A fazenda Santa Helena, que era de sua família, era o cenário de festas religiosas, como as grandes celebrações em honra a São Gonçalo do Amarante. Desde muito cedo, ele foi inserido no ambiente religioso, participando ativamente de todas as tradições católicas que sua família mantinha com devoção. Apesar de ser criado em um lar católico, ao longo de sua adolescência começou a se afastar dos ensinamentos que recebia em casa. Ele descreve em sua autobiografia como se entregou a uma vida de rebeldia, envolvendo-se com vícios como o álcool, o fumo e o jogo, mesmo com toda a religiosidade que o cercava. Essa fase de sua vida foi marcada por uma busca espiritual sem direção, um vazio que, embora ele não soubesse na época, só poderia ser preenchido pelo poder transformador de Cristo. Dizem que, embora ele vivesse uma vida distante dos princípios da fé, algo dentro dele sempre o atraía de volta à busca por algo maior. O desejo de verdade e transformação espiritual estava lá, mesmo que ele ainda não o compreendesse plenamente. Quando ele pensava que estava perdido, Deus já o estava preparando para o encontro que mudaria sua vida para sempre. Foi no ano de 1957, após uma série de acontecimentos em sua vida, que o missionário Davi Miranda teve o encontro que mudaria tudo. Sua mãe, que até então seguia fielmente o catolicismo, surpreendeu a todos ao se converter ao Evangelho. No início, ele resistiu com veemência a essa mudança. Se rebelou contra a nova fé de sua mãe e sentiu como uma traição a memória de seu pai e as tradições familiares. Ele tentava de todas as formas atrapalhar os cultos que sua mãe promovia em casa, ligando o rádio no último volume e saindo de casa sempre que os cristãos se reuniam. Mas, como o próprio missionário mesmo descreve em sua autobiografia, essa resistência era apenas uma fachada, porque em seu coração ele sentia algo novo se acendendo, algo que o atraía para o Evangelho. Dizem que em uma noite de 1958, vindo ele de uma matinê dançante, passou por uma igreja evangélica em Vila Munhoz, em São Paulo. O que parecia ser apenas uma caminhada casual se transformou em algo sobrenatural. Ao ouvir os cânticos de louvor, algo o impulsionou a entrar sem que ele soubesse explicar o motivo. Naquele momento, ele descreve em sua autobiografia como o Espírito Santo o tocou de uma maneira única e transformadora. Ele se ajoelhou no chão da igreja, sentindo um peso de culpa e uma paz que jamais havia experimentado. A partir dali, ele decidiu entregar sua vida a Cristo. Foi esse momento de rendição, quando o missionário Davi Miranda aceitou Jesus em seu coração, que começou a sua verdadeira jornada espiritual. Ele já não era mais aquele jovem perdido, mas alguém que, pela graça de Deus, experimentaria uma transformação radical. O vazio que antes o consumia foi preenchido pela presença de Deus, e sua vida nunca mais seria a mesma. Após sua conversão, ele mergulhou completamente na vida cristã. A oração tornou-se o centro de sua existência, algo que ele passou a buscar de forma intensa e sem reservas. Ele se entregava de corpo e alma ao jejum, à oração e ao estudo da Bíblia,
desejando conhecer mais a fundo a vontade de Deus para a sua vida. Não demorou muito para que ele experimentasse uma transformação ainda mais profunda, o batismo com o Espírito Santo. Dizem que em uma noite de intensa oração, o Espírito Santo desceu sobre ele de uma forma avassaladora. O missionário sentiu uma unção tão poderosa que sua vida foi marcada por um novo e intenso fervor. Ele começou a falar em línguas e, em sua autobiografia, descreve como a presença de Deus se tornou palpável em sua vida. O poder do Espírito Santo não só o fortalecia, mas também despertava nele uma profunda convicção de que Deus o havia chamado para um propósito muito maior do que ele jamais imaginara. Com o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais começaram a se manifestar de maneira clara em sua vida. O missionário passou a operar milagres de cura, algo que ficou conhecido por muitos daqueles que o acompanhavam. Ele relatou em sua autobiografia que, em diversas ocasiões, pessoas eram curadas de doenças que a medicina não podia tratar. O missionário impunha as mãos sobre os enfermos e, em nome de Jesus, milagres aconteciam. Uma história que circula entre os seguidores do missionário é sobre uma mulher que estava à beira da morte devido a uma doença incurável. Quando ela se apresentou ao missionário, ele orou com fé e, milagrosamente, ela foi curada. Esse tipo de testemunho se repetia em suas reuniões e cruzadas evangelísticas, e a fama do missionário Davi Miranda como um homem de Deus, tocado pelo Espírito Santo, começou a se espalhar. Além das curas, outros dons começaram a se manifestar em sua vida. O dom da profecia e a palavra de conhecimento tornaram-se comuns em seus cultos. Em vários momentos ele era conduzido pelo Espírito Santo a revelar situações ocultas, tocar em questões que apenas Deus sabia e profetizar sobre vidas, coisas que mais tarde se cumpriam com exatidão. A ousadia do missionário não era apenas na sua fé, mas na maneira como ele vivia os dons espirituais. Ele acreditava que cada cristão podia experimentar o poder de Deus e, com isso, realizar as obras que Jesus disse que os seus seguidores fariam. Ele via os milagres como uma extensão do ministério de Cristo e se entregava a cada manifestação do Espírito Santo com uma fé inabalável. No ano de 1962, com o poder do Espírito Santo direcionando sua vida, o missionário Davi Miranda sentiu uma chama ardente em seu coração para fundar uma obra que fosse marcada pela ousadia de crer nas promessas de Deus e pela manifestação dos dons espirituais. Ele sabia que o Senhor o havia chamado para algo grande, e esse chamado o levou a fundar a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Nos primeiros dias da fundação da igreja, o missionário Davi Miranda enfrentou enormes dificuldades financeiras. O número de membros era pequeno e a igreja não tinha recursos para pagar aluguel ou até mesmo comprar equipamentos para os seus cultos. Apesar disso, o missionário nunca desanimou. Ele confiava plenamente que Deus proveria tudo o que era necessário para a expansão do ministério. A igreja foi inicialmente composta apenas por alguns membros de sua família e amigos próximos. Segundo relatos que circulam entre seus seguidores, o missionário Davi Miranda e sua mãe, que se convertera junto com ele, oravam juntos todas as noites, pedindo a Deus por provisão e crescimento. Mas mesmo diante das adversidades, a fé deles não vacilava. Eles começaram a realizar cultos em sua casa e, com o tempo, outros irmãos começaram a se juntar à igreja. Dizem que o missionário não se limitou a pregar apenas para os que já eram cristãos, mas se dedicava intensamente à evangelização nas ruas e praças públicas. Ele realizava cruzadas evangelísticas em locais abertos, onde as pessoas podiam ouvir a mensagem do Evangelho e experimentar a presença de Deus. Mesmo quando os recursos eram escassos, ele não deixava de cumprir o chamado que Deus havia posto em seu coração. Foi assim que a Igreja Pentecostal Deus é Amor começou a crescer. O missionário pregava incansavelmente, com uma autoridade vinda do Espírito Santo, e as pessoas começaram a ser tocadas, curadas e transformadas. Ele pregava sobre a ousadia de viver pela fé, sobre a manifestação dos dons espirituais e sobre a vida de oração constante, princípios que ele mesmo vivia. Em sua autobiografia, ele relata como, em um curto período, Deus começou a enviar mais e mais pessoas para se juntar à igreja.
Era como se o Espírito Santo estivesse atraindo as almas sedentas pela verdade e pela cura. As histórias de cura e libertação que aconteceram nos primeiros cultos se espalharam rapidamente, e a igreja foi atraindo novos membros de várias partes da cidade. O missionário acreditava que a obra não era dele, mas de Deus, e ele estava disposto a seguir o caminho que o Senhor lhe traçara, sem olhar para trás. Essa confiança inabalável em Deus o impulsionou a dar passos ousados, mesmo quando as dificuldades pareciam grandes demais. Sua fé, juntamente com a visão de uma igreja que operava os dons espirituais de forma plena, foi a base sólida sobre a qual a Igreja Pentecostal Deus e Amor foi construída. A fundação da igreja marcou não só o início de uma nova comunidade cristã, mas também o início de uma obra que, com o tempo, se expandiria para diversos estados e até países, espalhando a mensagem da cura divina e a ousadia de viver os dons do Espírito Santo. A fé que ele demonstrava não era apenas teórica, mas uma fé ousada, que se traduziu em ações concretas e audaciosas. A igreja, com poucos recursos, precisava vencer obstáculos, mas em cada dificuldade, o missionário se agarrava à promessa de que Deus proveria. Dizem que em uma dessas dificuldades, o missionário, sem condições para pagar os custos da igreja e do ministério, orou fervorosamente. Naquele momento, sem saber como, uma oferta inesperada chegou à igreja, provendo o que era necessário para manter a obra em funcionamento. Esse tipo de milagre era constante em sua vida. O missionário acreditava profundamente que Deus cuidaria de cada necessidade e ele sempre o fez. Relatos de membros da igreja confirmam que o missionário nunca deixou de crer no poder sobrenatural de Deus para suprir as necessidades da igreja. E essa fé inabalável foi um dos maiores testemunhos de sua liderança. A ousadia do missionário também se manifestava em sua maneira de pregar. Ele não se limitava às fronteiras das igrejas e, com coragem, levava a palavra de Deus a todos, em lugares públicos, praças, ruas e até cinemas. Sentia que sua missão era levar a mensagem da cura divina e da libertação, e para isso não havia limites. Sua determinação era clara. Ele não temia o que poderia acontecer, pois acreditava que estava cumprindo um chamado divino. Em suas cruzadas evangelísticas, o missionário orava por doentes e os milagres se sucediam de forma impressionante. Os relatos de curas físicas e espirituais começaram a se multiplicar e a igreja ganhava novos membros a cada dia. A fé das pessoas se fortalecia ao ver o poder de Deus se manifestando de forma tão clara e visível. Os testemunhos de vidas transformadas por meio da oração e da cura divina tornaram-se comuns, e a igreja se expandia, atraindo mais e mais pessoas em busca de milagres e do poder do Espírito Santo. Mas, como todo líder de movimento ousado, não estava imune à oposição. A igreja enfrentava críticas e perseguições, tanto de fora quanto de dentro. Alguns líderes religiosos de outras denominações começaram a ver o crescimento e a ousadia da Igreja Pentecostal Deus e Amor com desconfiança, questionando a autenticidade das curas e das manifestações dos dons espirituais. No entanto, o missionário nunca se intimidou. Ele sabia que o poder de Deus estava com ele e que nada poderia deter a obra que Deus havia começado. Uma história muito contada entre os membros da igreja é de como, em uma de suas cruzadas, um enfermo foi completamente curado da paralisia que o impedia de andar. Este e outros milagres eram testemunhados por milhares de pessoas, e em muitos casos, o próprio missionário relatava que ele não fazia nada além de ser um canal da unção divina. Ele sempre enfatizava que os milagres aconteciam pela fé das pessoas e pela misericórdia de Deus, nunca por sua própria força ou poder. Com o tempo, a igreja não apenas sobreviveu às dificuldades, mas se expandiu de forma exponencial. O missionário Davi Miranda, com sua fé ousada e sua vida marcada pela oração constante, se tornou uma referência para muitos cristãos no Brasil e no exterior.
Sua mensagem de ousadia na fé e a busca incessante pelos dons do Espírito Santo se espalhou, e a Igreja Pentecostal Deus é Amor se estabeleceu como uma das maiores igrejas pentecostais do mundo. No entanto, o missionário sabia que, para que a obra continuasse a crescer, era necessário mais do que fé. Era necessário também treinamento e preparo dos líderes. Ele investiu em formar novos pastores, obreiros e líderes, transmitindo-lhes não apenas o conhecimento teológico, mas também a ousadia de viver os dons espirituais e de ser um exemplo de fé viva e atuante. A ousadia que o missionário Davi Miranda demonstrou não se limitava a pregar a palavra de Deus, mas também a criar estruturas, como escolas, clínicas e projetos sociais, para atender às necessidades físicas e espirituais da comunidade. A visão de uma igreja ativa, que não apenas evangeliza, mas também serve à sociedade, era uma característica marcante em seu ministério. Cada desafio, cada oposição, cada escassez financeira foi vista como oportunidade para ver o poder de Deus em ação. E à medida que a igreja crescia, o missionário continuava sua jornada com uma fé inabalável, sempre pronto para enfrentar os desafios com coragem e determinação. À medida que a Igreja Pentecostal Deus é Amor crescia, o missionário Davi Miranda não se contentava em ver sua obra restrita a um local específico. Ele sentia uma necessidade urgente de levar a mensagem de cura, libertação e a ousadia da fé para outros lugares, não apenas em São Paulo, mas também fora do Brasil. Sua visão era global. Ele acreditava que o poder de Deus não conhecia fronteiras e que a igreja deveria se expandir para o mundo todo. Dizem que com a ousadia característica que sempre marcou sua caminhada, o missionário começou a realizar viagens internacionais, levando a palavra de Deus para outros países. Em cada local onde pregava, o poder de Deus se manifestava, trazendo milagres de cura e transformação. A Igreja Pentecostal Deus é Amor se estabeleceu em várias nações, levando o Evangelho e fazendo discípulos, com a mesma ênfase que ele sempre teve em suas pregações. Viver a plenitude do Evangelho por meio dos dons espirituais e da fé ativa. Um dos testemunhos mais impactantes de sua missão internacional envolveu uma viagem à Argentina, onde, em uma grande cruzada evangelística, centenas de pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo. Muitos relatam que, durante uma oração coletiva, o missionário impôs as mãos sobre os enfermos e, imediatamente, muitos começaram a se curar. Um dos milagres mais notáveis foi o de um homem cego, que, após a oração do missionário, recuperou a visão. Este e outros milagres eram testemunhados por milhares de pessoas. E, em muitos casos, o próprio missionário relatava que ele não fazia nada além de ser um canal da unção divina. Ao longo dos anos, o missionário viu o crescimento da Igreja Pentecostal Deus é Amor, não apenas em território nacional, mas em diversos outros países. Relatos de líderes da igreja mencionam como, em lugares onde o evangelho ainda era pouco conhecido, o missionário Davi Miranda e sua equipe trouxeram uma nova onda de fervor espiritual, com uma ênfase particular nos milagres e no poder de Deus operando através dos dons. A expansão internacional da igreja não foi sem desafios. Em muitos lugares, o missionário enfrentou resistência, tanto de líderes religiosos locais quanto de governantes, que viam o crescimento da Igreja Pentecostal Deus é Amor com desconfiança. No entanto, ele acreditava firmemente que nada poderia impedir o avanço da obra de Deus, e sua fé nunca vacilou diante das dificuldades. Com coragem e determinação, ele continuava a pregar, a orar e a ver milagres acontecerem. Em sua autobiografia, conta que em algumas de suas viagens internacionais, ele teve que enfrentar momentos de perseguição e até ameaças de prisão. Mas ele nunca se intimidou. Com a confiança de que estava cumprindo a vontade de Deus, ele continuou seu trabalho missionário, levando a palavra de Deus a lugares que, de outra forma, talvez nunca tivessem ouvido a mensagem da cura e da libertação. Ele sabia que sua missão não seria fácil, mas estava preparado para todos os desafios.
Ele tinha uma visão clara de que o Evangelho de Cristo deveria ser levado a todos os cantos do mundo, sem exceção. E foi isso que fez a Igreja Pentecostal Deus é Amor se tornar um movimento internacional, espalhando o poder de Deus e tocando vidas de formas profundas. Enquanto via sua igreja crescer de forma impressionante em diversas partes do mundo, o missionário Davi Miranda nunca perdeu o foco em seu chamado, a pregação da palavra de Deus e a operação dos dons espirituais. Ele continuava a orar pelas pessoas, a impor as mãos sobre os enfermos e a acreditar que, em todos os momentos, o poder de Deus se manifestaria. Os testemunhos de milagres continuaram a acontecer em sua vida e ministério. Um dos relatos mais marcantes foi o de uma mulher que, durante um culto na Venezuela, recebeu oração pelo missionário e, instantaneamente, foi curada de uma doença terminal. Ela tinha sido diagnosticada com um câncer avançado, mas, após a oração, os médicos não encontraram mais vestígios da doença. Este milagre, entre outros, foi testemunhado por centenas de pessoas e reforçou a convicção de muitos de que o poder de Deus ainda estava em operação no presente. Dizem também que em outra ocasião, durante um culto em Porto Rico, uma jovem que estava completamente paralisada foi curada após o missionário Davi Miranda orar por ela. O poder de Deus foi tão evidente que todos que estavam presentes testemunharam o milagre, e a fé dos membros da igreja foi ainda mais fortalecida. O missionário sempre sentiu que sua missão era global, e isso era refletido em sua disposição de viajar e fundar novas igrejas, criando uma rede internacional de crentes que compartilhavam da mesma fé ousada que ele. Cada milagre, cada conversão, cada cura era mais uma prova de que a obra que ele iniciou com ousadia e fé não seria facilmente parada. O missionário Davi Miranda tornou-se uma figura de referência mundial no movimento pentecostal, e a Igreja Pentecostal Deus é Amor se consolidava como um movimento de fé global que continuava a impactar milhares de vidas ao redor do mundo. Com o crescimento contínuo da Igreja Pentecostal Deus é Amor, o missionário Davi Miranda se viu cada vez mais no centro de um movimento que não apenas ultrapassava fronteiras geográficas, mas também culturais e espirituais. Como todo grande movimento de Deus, a expansão veio acompanhada de intensas lutas e desafios. Houve momentos em que ele sentiu o peso das críticas e das calúnias, mas em vez de desanimar, ele se refugiava ainda mais em oração. Numa dessas noites de oração intensa, ele buscou a face de Deus, clamando por forças para continuar a obra. Durante esse tempo de busca, o missionário relata em sua autobiografia que experimentou uma visão poderosa. Ele viu uma grande multidão que se reunia para ouvir a mensagem de cura e libertação. Foi nesse momento que sentiu Deus confirmando o seu chamado e lhe dando uma visão renovada para o futuro da igreja. Enquanto as adversidades se apresentavam, o missionário não deixava que elas o desviassem de seu propósito. Ele sabia que a obra de Deus era mais poderosa do que qualquer oposição. A perseverança do missionário, marcada por sua vida de oração, dedicação e ousadia, não apenas fortaleceu a Igreja Deus é Amor, mas também inspirou outras denominações e igrejas ao redor do mundo. Sua visão de uma igreja ativa, com membros comprometidos com a oração, os dons espirituais e a obra missionária, tornou-se um modelo para muitas outras comunidades cristãs. Sua vida de oração intensa e constante comunhão com Deus não era apenas uma prática pessoal, mas um fundamento para todas as decisões que tomava, seja em relação ao crescimento da igreja, à formação de líderes ou à expansão missionária. Além da evangelização e dos cultos, a ousadia do missionário Davi Miranda também se refletia nas ações práticas da igreja. Ele entendia que a missão da igreja não se limitava apenas a salvar almas, mas também a ajudar aqueles que estavam em necessidade. A igreja não só pregava a palavra de Deus, mas também se preocupava em atender às necessidades sociais das comunidades onde estava presente. Durante os primeiros anos de sua liderança, a igreja iniciou projetos como orfanatos, escolas e clínicas de saúde, com o objetivo de cuidar dos mais necessitados e de trazer esperança a todos.
O missionário Davi Miranda acreditava que o cristão deveria ser um agente de transformação em todas as esferas da vida. E por isso, ele incentivava os membros da igreja a serem não só proclamadores do evangelho, mas também pessoas que impactassem positivamente a sociedade ao redor. Dizem que em uma das viagens missionárias, o missionário Davi Miranda visitou uma comunidade carente onde o sofrimento era imenso. Ele se comoveu profundamente ao ver crianças abandonadas e famílias sem acesso aos cuidados básicos de saúde. Imediatamente ele orou por aquela comunidade e, em seguida, iniciou o processo de estabelecer uma clínica de saúde e uma escola na área. Esse tipo de ação solidária se tornou parte integral do legado de sua obra. A igreja, sob sua liderança, se tornou um exemplo de como a fé e a ação social podem caminhar juntas. Os membros da igreja se engajaram ativamente em diversas iniciativas de caridade, ajudando os mais pobres, os doentes e os necessitados, como uma expressão concreta do amor de Deus. O missionário Davi Miranda sempre afirmou que a verdadeira fé não se limita apenas a palavras, mas se traduz em ações que refletem o caráter de Cristo. O missionário Davi Miranda, com sua fé ousada, sua vida de oração e sua ênfase nas manifestações do Espírito Santo, deixou um legado duradouro na história do cristianismo pentecostal. A ousadia que caracterizou seu ministério não se limitava apenas à pregação e à cura, mas se estendia a cada área de sua vida e de sua igreja. Ele nunca se conformou com o que era conhecido ou convencional, sempre desafiando os limites e buscando mais de Deus. Ele acreditava que a vida cristã deveria ser vivida com poder, fé e confiança absoluta em Deus. E como resultado, ele viu o impossível acontecer, com milagres, curas e transformações que se tornaram um testemunho constante do poder de Deus. A ousadia que ele demonstrava em sua fé, a confiança em Deus e a ênfase nas manifestações do Espírito Santo deixaram marcas profundas nas vidas dos que o seguiram. Ele não só fundou uma igreja, mas uma missão global que continua a ganhar força. Cada membro da igreja é um testemunho de como a fé ousada pode transformar vidas e como os dons do Espírito Santo, quando praticados com confiança e dedicação, podem impactar o mundo. O missionário Davi Miranda nos deixou um legado que vai além das paredes da igreja. Sua vida e seu ministério são um exemplo de como viver a vida cristã com uma fé radical, onde a oração, os dons espirituais e a confiança no poder de Deus são os pilares que sustentam a caminhada. Ele nos ensinou que, mesmo diante das adversidades, Deus é fiel para cumprir suas promessas, e que os desafios são apenas oportunidades para ver sua glória se manifestar. Embora sua partida tenha marcado o fim de uma era, sua obra continua a prosperar. O missionário Davi Miranda foi um instrumento de transformação para milhões de pessoas. E o impacto de sua vida, liderança e fé continuará a ser uma inspiração para todos os que desejam viver ousadamente para Deus. Assim, o missionário Davi Miranda não é lembrado apenas como um grande líder, mas como um exemplo de ousadia na fé, coragem nas adversidades e uma vida dedicada completamente à obra de Deus. Seu legado permanecerá vivo por meio de cada vida que foi tocada pelo seu ministério e por cada pessoa que continuou a jornada de fé com a mesma coragem e ousadia que ele demonstrou ao longo de toda a vida.